Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico. E hoje, moçada, a gente vai trocar uma ideia toda especial sobre a escravidão em Mato Grosso. A gente vai abordar ao longo desta aula as principais características, as modalidades do uso da mão de obra escrava ao longo do período colonial e também do período imperial em Mato Grosso, bem como também analisaremos ao longo desta aula as principais estratégias de resistência implementadas pela população escravizada nesse território. Então vamos começar falando sobre a escravidão negra em terras mato-grossenses. Veja bem, a escravidão negra se constituiu na mão de obra por excelência utilizada nos tempos da capitania de Mato Grosso, ou seja, ao longo do século XVIII, e depois também na província de Mato Grosso, ao longo do século XIX. Portanto, moçada, ao longo do período de vigência do regime escravocrata aqui no Brasil, mais especificamente no território mato-grossense, a gente teve a escravidão africana como a principal mão de obra utilizada nesse território. Precisamos abrir um pequeno parênteses aqui, para dizer que fora utilizado também a mão de obra escrava indígena nesse território. Não podemos nos esquecer de assinalar que esse território foi durante muito tempo isolado do restante do território da América Portuguesa e, posteriormente, do próprio Estado Nacional Brasileiro. Por essa razão, tivemos também a utilização da mão de obra escrava indígena. Entretanto, meus amigos, na aula de hoje, trataremos da escravidão negra em Mato Grosso. E esta constituiu-se na mão de obra principal. A mão de obra por excelência era o símbolo do poder dos colonizadores, dos proprietários de escravos. E aí a gente pode assinalar tranquilamente que não há uma data precisa que determine o exato momento da entrada da mão de obra escrava em terras mato-grossenses. Sabe-se, porém, que desde os primeiros trabalhos implementados nas famosas minas de Cuiabá, descobertas pelo bandeirante Miguel Sutil, já tivemos aí a importação de mão de obra escrava para as terras que originariam o território mato-grossense. Esses escravos africanos foram trazidos pelas monções. Você se lembra em nossas aulas anteriores o que eram as monções? Aquelas expedições fluviais que partiam da capitania de São Paulo e vinham até as terras cuiabanas, trazendo uma grande gama de mercadorias. Traziam roupas, remédios, ferramentas de trabalho, traziam oficiais da coroa portuguesa, traziam clérigos, traziam aventureiros e traziam também os escravos africanos. Os africanos escravizados chegavam às minas do Cuiabá através das monções de abastecimento. E, posteriormente, com a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a nossa primeira capital, erigida no Vale do Guaporé, em 1752, pelo capitão general de Mato Grosso, o primeiro, Antônio Rolim de Moura, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, empresa esta que fora criada pelo então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, tinha a missão, esta companhia, de abastecer o território de Mato Grosso, principalmente Vila Bela da Santíssima Trindade,
com um contingente de escravizados. Pode-se afirmar que, durante o período de vigência desta companhia, praticamente dobrou-se o número de escravos africanos em terras mato-grossenses. Lembrando que a capitania de Mato Grosso fora criada pela Carta Régia de 9 de maio de 1748, desmembrando-se da capitania de São Paulo, perfeito? E a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, erigida junto ao Vale do Rio Guaporé, em local geopoliticamente estratégico, fundada pelo primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o conde de Azambuja. Perfeitamente, pessoal? E qual que foi a importância aí da mão de obra escrava, professor Edenilson? Já que esta forma de utilização de trabalho foi a principal em Mato Grosso ao longo dos séculos 18 e 19. Moçada, é importante ressaltarmos que a mão de obra escrava africana foi fundamental na edificação dos arraiais em terras mato-grossenses, na construção das vilas, as primeiras vilas mato-grossenses, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Maria, que deu origem a Cáceres, Albuquerque, que deu origem a Corumbá, e outras tantas vilas mato-grossenses, bem como na construção de fortificações militares erigidas ao longo da fronteira. Olha, por exemplo, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi o mais importante capitão-general de Mato Grosso ao longo do período colonial, ao longo do século XVIII, edificou importantes fortificações militares, como o Forte Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, e também o Forte de Coimbra, junto ao rio Paraguai. Na edificação dessas fortalezas, dessas fortificações militares, para se garantir a posse do território colonial à coroa portuguesa, utilizou-se mão de obra africana, mão de obra escrava africana e também mão de obra indígena. Os escravizados aqui em Mato Grosso foram utilizados nas mais diversas funções. Eles estavam praticamente em todo o circuito produtivo, em todas as atividades. Vamos lembrar aí, pessoal, que o trabalho braçal era mal visto pelos colonizadores. O trabalho manual, o trabalho mais pesado, era visto como algo degradante. Portanto, essas tarefas mais pesadas recaíam sobre a população escravizada. E todo mundo sabe que esses escravos, que esses africanos escravizados, bem como os indígenas também, que a bem da verdade foram escravizados juntos com os africanos que para cá vieram na condição de escravos, enfrentavam péssimas condições de trabalho, com jornadas extenuantes, com uma parca alimentação, com péssimas condições de moradia. Importante ressaltar também que existiu entre a população escravizada e a população livre e pobre da capitania de Mato Grosso, ao longo do século XVIII, o estabelecimento de laços de solidariedade. Olha só que legal, olha só que detalhe interessantíssimo, pessoal. Nós tivemos, então, uma espécie de complementaridade, uma espécie de ajuda mútua, muitas vezes se estabelecendo essas redes de sociabilidade, essas redes de solidariedade envolvendo a população escravizada e também a população dos livres pobres, mostrando para você claramente que a dominação do colonizador, do branco, que dominava nessa sociedade escravocrata, excluía muita gente, inclusive aqueles que eram livres, mas que estavam na condição de pessoas das camadas menos favorecidas, pessoas bastante pobres.
E uma outra característica indelével que a gente não pode esquecer de estudar são os principais atos de resistência ao trabalho escravo. Pessoal, é importante ressaltar que a população escravizada no Brasil, assim como a população escravizada também no território de Mato Grosso, estabeleceu as mais variadas modalidades de resistência ao trabalho escravo. Esse trabalho escravo, essas punições, esse trabalho extenuante, essas péssimas condições de vida, acabaram gerando formas de resistência, formas de se tentar lutar contra essa estrutura opressora, contra essa estrutura que prejudicava esses grupos menos favorecidos, em questão, os negros escravizados. Bom, haviam várias modalidades de trabalho em que os africanos escravizados foram utilizados. Por exemplo, eles estavam nos árduos trabalhos de mineração, igual eu falei para vocês agora há pouco, no início da nossa aula, tá lembrado? Nas minas do Cuiabá, mão de obra por excelência, escravos africanos. Nas minas do Guaporé, que foram descobertas posteriormente, também utilizou-se basicamente a mão de obra escrava. Nos trabalhos pesados da mineração estavam os escravos. Só lá, professor? Claro que não. Nos trabalhos agrícolas também predominou a mão de obra escrava. Eles estavam, por exemplo, no plantio, no cultivo de milho, de feijão, arroz, mandioca. Tínhamos mão de obra de origem africana nesses ofícios. Na condução de tropas, de carretos, as famosas tropas, lembram dos que também abasteciam as regiões mineradoras com uma série de mercadorias? Pois então, haviam escravos, africanos escravizados, utilizados aí nessa modalidade, nas tropas, nesses carretos. Nós podemos dizer basicamente que existiam os seguintes tipos de escravos. Vou começar pelo primeiro tipo aqui, moçada. Está aqui para você, escravos de eito. Escravos de eito. Eu vou explicar para vocês o que significa esse termo, esse conceito. Bom, pessoal, escravos de eito são aqueles que estavam diretamente ligados ao sistema produtivo. Ou seja, os escravos usados na mineração, os escravos que estavam nas atividades agrícolas, eventualmente os escravos que também estavam na pecuária, porque também na criação de gado tivemos a utilização dos escravos. Perfeito? Então, os africanos escravizados que estavam inseridos diretamente no sistema produtivo eram chamados escravos de eito. Haviam ainda os escravos de ganho. Olha só, outra modalidade de utilização de mão de obra escrava que existiu em todo o Brasil e, logicamente, existiu também em Mato Grosso. Os escravos de ganho eram aqueles que moravam nas cidades. Esse é um detalhe importante. Os escravos de eito, que nós conversamos agora há pouco, eram aqueles que residiam nas fazendas, moravam nas senzalas, estavam diretamente nas atividades mais laboriais, mais pesadas, como a agricultura, a mineração ou também a pecuária. Já os escravos de ganho, por sua vez, eram escravos citadinos, eram escravos que habitavam arraiais, vilas e cidades do Brasil colonial, da América Portuguesa, de Mato Grosso, aqui também, e desempenhavam uma série de funções. Esses escravos, geralmente, poderiam ser utilizados pelos seus proprietários para comercializarem alguns tipos de produtos, venderem pequenos animais, como porcos, galinha, por exemplo, né? Venderem doces, quitutes, salgados, ou serem alugados para outrem em troca de dinheiro, claro,
os proprietários desses escravos poderiam alugá-los, não é? E uma parte dessa produção ia para o escravo. O escravo de ganho, portanto, tinha uma certa liberdade, uma liberdade meio que vigiada, evidentemente. Por exemplo, uma atividade importante desempenhada pelo escravo: buscar água. O chafariz do Mundel, por exemplo, era um local em que se reuniam esses escravos de ganho. Se reuniam nessa localidade de Cuiabá para conversar, para brincar, para dançar, para namorar e até eventualmente para brigar também. Haviam ainda os escravos domésticos, logicamente os escravos que desempenhavam funções no interior da casa de seus senhores. Eram as cozinheiras, as mucamas, os pajens, os moleques de recado, as lavadeiras e, eventualmente, escravos com trabalho especializado, carpinteiro, sapateiro ou coisa parecida. Os escravos domésticos desempenhavam, portanto, uma série de funções na casa de seus senhores. Existiam, por exemplo, as amas de leite, que amamentavam os filhos da sinhazinha. Existiam também a ama seca, que era uma espécie de babá que cuidava dos filhos do senhor. Existiam as cozinheiras, como eu falei para vocês, as pajens, existiam as mucamas, enfim, esses eram chamados escravos domésticos. E existiam também os escravos da nação. Esses escravos pertenciam ao governo e muitas vezes eram utilizados na construção de obras públicas. Esses escravos poderiam ser utilizados, por exemplo, na abertura de estradas, na construção de pontes, de fortificações militares, ou eventualmente esses escravos também podiam ser alugados. São chamados escravos da nação. Percebeu então que existiram diversas modalidades do emprego da mão de obra escrava de origem africana em terras mato-grossenses. Bom, agora, moçada, vamos falar sobre as principais estratégias de resistência. Olha, é importante ressaltarmos isso. O trabalho era pesado, era extenuante, as humilhações eram constantes. Afinal de contas, o tratamento dispensado para o escravo era com requintes e crueldade, com muita violência. Qualquer falta era cometida com violência. Muitas vezes o escravo era açoitado, era amarrado junto ao tronco e açoitado pelo feitor. Ou seja, esse tratamento desumano, esse tratamento violento, esse tratamento revestido de crueldade, que era permitido, vamos dizer a verdade, né? Era algo permitido pelas leis, afinal de contas, a escravidão era oficial, tudo bem? Não podemos ter critérios também aqui calcados numa visão de analisar a escravidão com o que a gente tem de hoje, né? Com os critérios que a gente usa hoje. Não podemos cometer erro de anacronismo. A escravidão era permitida. Mesmo assim, era revestida de extrema violência, como era o comportamento, em geral, da própria sociedade colonial. Nos relacionamentos entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os senhores e os escravos, era um comportamento revestido de extrema violência, porque a sociedade daquela época tinha essas características, pessoal. Só que esse tipo de comportamento, claro, toda ação, você sabe muito bem, gera uma reação. E os dominados, no caso, a população escravizada, diante de todo esse sofrimento, diante de todo esse pesar, claro que eles vão reagir. E essa reação da camada dominante, da camada dominada, ante a camada dominante, exercida pelos senhores de escravos, vai acontecer das mais variadas formas. Eu trago para vocês aqui, listada aqui na nossa aula,
algumas das principais formas de resistência negra. Queima de plantações era uma forma de resistência. Os escravos que estavam, por exemplo, no cultivo de cana-de-açúcar, uma forma aí de prejudicar seus proprietários era promover a queima das plantações, era uma forma de resistência. Outra forma de resistência extremada era o suicídio. Muitos cometiam o suicídio, atentavam contra a própria vida por não querer permanecer naquela condição de humilhado, de sujeito a uma série de penalizações, a uma série de humilhações e maus tratos. Tínhamos também o infanticídio, outra forma de resistência. Muitas mães de escravos acabavam matando os seus rebentos logo no momento do nascimento, não é? Uma forma de resistência para prejudicar seus senhores. O próprio aborto, pessoal. O aborto, muitas escravas, muitas mulheres escravizadas acabavam fazendo uso de ervas abortivas para interromper a gravidez, interromper o processo de gestação. Era um ato de resistência extremado, alguns podem dizer, mas era uma forma de resistência. Outra forma de resistência bastante característica desse contexto era o banzo. O que é o banzo, pessoal? O banzo é uma espécie de saudade da África. Alguns chamam de saudade da África. Ou é uma espécie de depressão profunda que o escravo acabava se metendo e definhava aos poucos. Uma tristeza muito grande, era o banzo. Essa depressão, e o escravo acabava definhando, porque não se alimentava mais direito, não é? Tinha uma vida nessa situação, consumindo-se aos poucos. Essa também é uma forma de resistência. O assassinato de feitores, o assassinato de senhores também, que aconteceram, uma forma de resistência. As próprias religiões de matriz africana, olha aí, pessoal, uma forma de resistência cultural, utilizada pelos africanos escravizados. As religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo, não é uma forma de conservar as características culturais herdadas da mãe África. O próprio sincretismo religioso, essa fusão que existiu entre elementos do catolicismo que era imposto à população escravizada com a mescla das religiões de matriz africana, é uma forma importantíssima de resistência dessa população escravizada. Temos também a prática do compadrio. O que é isso, professor? O que era essa prática? Bom, a prática do compadrio, gente, consistia no escravo dar o seu filho para que o Senhor batizasse. Estabelecia-se uma espécie de, como podemos dizer, familiaridade espiritual entre o escravizado e o senhor de escravos, não é? Na medida em que o senhor de escravo era o padrinho do filho do escravo, eles eram compadres. Então essa era uma forma de se diminuir, ou pelo menos de tentar diminuir, de se aplacar, de certa forma, aí, essa violência do tratamento dispensado para os escravos. Entretanto, meus amigos, qual foi a principal forma de resistência implementada pela população escravizada no Brasil ao longo dos séculos 18 e 19? A principal forma de resistência, todos sabem, a principal estratégia, o principal mecanismo de luta contra a vigência da escravidão foi a formação dos quilombos. Quilombos que proliferaram-se pelo território brasileiro durante os séculos 17, 18, 19,
também existiram aqui em Mato Grosso durante os séculos 18 e 19. Perfeito? Tanto no período colonial quanto no período imperial, nós tivemos a ocorrência, a formação de diversos quilombos aqui em terras mato-grossenses. E é justamente sobre esses quilombos que nós vamos falar a partir de agora. Primeiro ponto importante, primeira característica a ser assinalada é que a população dos quilombos apresentava-se bastante heterogênea. Beleza? Ou seja, a população dos quilombos, pessoal, era bem variada. O senso comum acredita piamente que nos quilombos existiam só negros fugitivos, o que é um grande erro, o que é um ledo engano. Afinal, nos quilombos tínhamos uma população bastante variada. Você tinha no quilombo, por exemplo, negros escravizados, tínhamos também crioulos, caburés, indígenas, livres, pobres, soldados desertores, pessoal, criminosos, toda a gama daquela população marginalizada, excluída dentro dessa sociedade escravocrata. O que acontecia? A galera ia para engrossar as fileiras dos quilombos. Então, o primeiro ponto importante para você fixar em seus estudos: nos quilombos tínhamos uma população heterogênea, uma população bastante variada. Havia, além da população negra, indígena, branca, pobre e mestiça também. Perfeito? Os quilombos em terras mato-grossenses proliferaram-se ao longo dos séculos 18 e 19. Perfeito? Século 18, período da capitania de Mato Grosso. Século 19, o período da província de Mato Grosso. Tanto no 18 quanto no 19, tivemos a ocorrência de vários quilombos, várias comunidades quilombolas em Mato Grosso. Qual o mais importante, o principal, aquele que você tem que saber, que você tem que marcar no seu caderno, anotar com carinho aí? O mais importante quilombo assinalado pela historiografia mato-grossense foi o quilombo do Piolho ou Quariterê. Anota bem aí. O nome do principal quilombo da história de Mato Grosso, quilombo do Piolho ou Quariterê, localizado junto ao rio Piolho, no Vale do Guaporé, próximo à capital de Mato Grosso na época, Vila Bela da Santíssima Trindade. A característica interessante desse quilombo, a liderança de uma mulher, Teresa de Benguela, que era conhecida pelos habitantes do quilombo do Piolho como Rainha Teresa. Teresa de Benguela, Rainha Teresa, era esposa de José Piolho, o antigo líder do quilombo do Piolho ou Quariterê. Teresa de Benguela liderava, portanto, essa comunidade que se formou, esse quilombo se formou junto ao rio Piolho, ou seja, na região guaporeana, próxima à Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os anos de 1770 e 1771. Foi nessa ocasião que formou-se essa comunidade de quilombolas, que teve a liderança de José Piolho, e depois da morte deste, quem comandou esta comunidade foi sua esposa Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa. Essa comunidade de quilombolas, esse quilombo do Quariterê ou quilombo do Piolho, foi destruído por uma diligência, uma expedição armada enviada pelo governador da capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Organizou uma expedição militar
com o objetivo de ir até o quilombo, destruir essa comunidade e recapturar o maior número possível de negros fugitivos, de negros escravizados que estavam aquilombados nessa região. Por quê? Veja bem, a existência